Jack tropeçou e caiu enquanto caminhava. O celular voou para dentro do lago. Quando se levantou, viu que havia esfolado a mão. Mas algo estranho aconteceu. A tela do celular claramente estava quebrada. Porém, quando ele sacudiu a água, a tela estava intacta como nova. Mais misterioso ainda, assim que chegou em casa, até o ferimento havia cicatrizado milagrosamente. Ele teve um insight. Isso teria a ver com o lago? Afinal, tanto o ferimento quanto o celular tinham entrado em contato com a água do lago. Por coincidência, na hora do jantar, sua irmã Amber derrubou um prato. Isso deu uma ideia a Jack. Ele primeiro juntou as coisas quebradas de casa e depois foi até o lago. Quando voltou, os objetos velhos da mochila estavam todos consertados. Realmente, como ele suspeitava, a água do lago tinha um poder restaurador milagroso. Nesse momento, Jack teve uma ideia ousada. À noite, esperou o pai adormecer e foi sorrateiramente até o lago. Mas Jack não sabia que sua irmã Amber o havia descoberto e o seguiu às escondidas. Quando chegou à beira do lago, Amber viu Jack tirar uma caixa da mochila. O irmão parecia um pouco nervoso. Era uma urna funerária, com as cinzas da mãe dos dois. Inacreditavelmente, Jack queria usar a água do lago para ressuscitar a mãe. Amber não sabia o que era. Aproximou-se e questionou o irmão sobre por que ele trouxera a mãe para lá. Jack levou um susto e, nervoso, disse que não era uma urna funerária. Amber, é claro, não acreditou. E os dois irmãos começaram a disputar a caixa. Durante a briga, houve um acidente. O caderno de desenhos de Amber caiu no lago. Jack pegou um galho e pescou o caderno. Então disse a Amber para não contar a ninguém sobre o que aconteceu naquela noite. De repente, uma bolha surgiu no lago. Sabendo do poder da água, Jack percebeu que algo estava errado e puxou a irmã para fugirem rapidamente. Pouco depois que eles foram embora, a água do lago começou a ferver, como se estivesse incubando algo. Para que o pai não descobrisse que saíram escondidos no meio da noite, os dois voltaram para o quarto pela janela. De repente, Amber chamou Jack, que ia para o seu quarto, e disse que todos os desenhos do seu caderno haviam desaparecido. Jack ficou pasmo por um instante, até que um rugido vindo da floresta o fez entender instantaneamente. Os desenhos da irmã provavelmente foram absorvidos pela água do lago. No dia seguinte, o pai chamou os dois irmãos para acordar, mas, surpreendentemente, tanto Jack quanto Amber já estavam de pé bem cedo. Amber sequer se atrevia a sair do armário. O pai perguntou o que ela estava fazendo, e Amber disse que ouvirá algo batendo na janela durante a noite. O pai a acalmou, dizendo que poderia ser um esquilo fofo, mas quando abriu a persiana, meu Deus, ela estava toda coberta de tinta amarela. Depois que o pai saiu, Amber foi perguntar a Jack o que acontecerá na noite anterior. Vou contar tudo, mas, nossa, você olhou o meu cabelo? Isso é nojento. A gente conversa sobre isso no ônibus. Não, vamos conversar agora. Sabendo que os filhos tinham um segredo, o pai parou Jack. Era seu dever entender o que se passava na cabeça das crianças, porque ele era pai. Então ele se agachou. Está tudo bem? Sim, por quê? Bom, quero dizer, eu sei que tenho passado por algumas coisas com a Amber ultimamente, e você pode achar que não estou muito disponível para você, sabe? Está tudo bem, mas eu estou. E não quero que você tenha medo de vir até mim com qualquer coisa. Sob o incentivo do pai, Jack finalmente contou o segredo do lago. Disse ao pai que Amber, desde que perdeu a mãe, estava mentalmente instável. Seu caderno de desenhos estava cheio de monstros horripilantes, e ele temia que a água do lago tivesse transformado aqueles monstros em seres reais. Ouvindo o relato de Jack, o pai primeiro ficou chocado, depois mandou Jack entrar no carro. Jack percebeu imediatamente. O pai não acreditara numa palavra do que ele disse. Pai e filho se separaram de mau humor. Depois de levar as crianças à escola, o pai foi arrumar as tralhas em casa. Para sua surpresa, o prato que Amber quebrara estava consertado. Enquanto isso, no ônibus escolar, Jack estava preocupado. De repente, Amber viu pontos de luz cintilantes flutuando fora do ônibus. Em seguida, uma grande mão azul saiu de um milharal. Pouco depois, um monstro redondo e gigantesco levantou o voo. Amber ficou pasma. Era um monstro que ela criará. O monstro parecia muito agressivo. O motorista, assustado, engadou a marcha e fugiu. Isso, porém, irritou o monstro, que perseguiu o ônibus. Por fim, empurrou o ônibus para dentro do milharal. Felizmente, o milharal amorteceu o impacto e as crianças não se machucaram, mas o motorista não reagiu. Jack foi ver e, por sorte, ele só estava desmaiado, mas ainda tinham que lidar com o monstro lá fora. Ele vagava em volta do ônibus, tentando alcançar Jack e os outros. Sabendo a origem do monstro, Jack perguntou a Amber como espantá-lo. Amber pensou um pouco e disse que talvez pudessem cantar para fazer o monstro dormir. Jack teve um insight e olhou para sua mochila. Queria tocar uma canção de ninar para acalmar o monstro, mas o monstro acabou enfiando um tentáculo dentro do ônibus, revirando tudo. No momento crucial, um garoto pegou o celular e tocou uma canção de ninar. Em pouco tempo, o monstro fechou os olhos e caiu. Então, todos correram para fora do milharal, mas o barulho foi grande demais e acordou o monstro. Por sorte, ele não era muito sanguinário e não perseguiu o grupo. Jack e os outros correram para a floresta, quando Amber parou de repente. Jack perguntou o que era, e Amber disse, o monstro atacando o ônibus era uma cena que eu desenhei. Jack perguntou se havia outras além dessa. Eu desenhei monstros atacando outras pessoas também. Jack ficou boquiaberto. Ao mesmo tempo, um garotinho de cabelo cacheado correrá devagar demais e se separou do grupo na floresta. Ele encontrou um girassol desleixado. A criatura parecia bem casual, inofensiva. O garoto tentou espantá-la, mas o girassol ficou parado, imóvel. Quando o garoto se aproximou, ele irritou o girassol, que de repente gritou um som extremamente estridente. Foi nesse momento que um monstro gigantesco na floresta foi alertado. Ele veio investigar, e então,
abriu suas enormes mandíbulas ensanguentadas para o garoto.